O Folha de Jandira traz para você de todo o Brasil uma entrevista com um rapaz bem legal, viu? Legal por sua história, a capacidade de resiliência que ele tem, a capacidade de superação. Aliás, todos os dias o Felipe se reinventa. Felipe Costa é um rapaz de 26 anos. Felipe, é um prazer recebê-lo aqui no Folha de Jandira. Olha, você está estreando o programa, hein? Sim, fico muito honrado, fico muito feliz por isso e agradeço pelo convite. Bom, é nós que agradecemos você ter aceitado assim tão prontamente, né? Porque assim, o convite foi feito aos 45 do segundo tempo e o Felipe, ó, aceitou. Fê, bom, a gente conhece um pouquinho da sua história, mas as pessoas que estão em casa, né? Eu quero até mandar um abraço para todos vocês, o Brasil inteiro, em especial para a cidade de Santos Dumont, também para a zona oeste do Rio de Janeiro. E quero aí o nosso imenso carinho a todo o Brasil, mas a gente quer mandar um abraço especial para vocês, tá bom? Felipe, essas pessoas querem saber como é para você, um rapaz de 23 anos, de repente você foi acometido de uma doença, é isso? Sim. Na verdade, é uma doença que ainda eles não têm tanta certeza do que é, né? Na verdade, eu tive neurite óptica, que na verdade é mais um sintoma do que uma doença. Agora, de qual doença é, eles ainda não têm certeza. Então ainda é uma incógnita. Uhum. Deixa eu perguntar pra você, como que foi que isso aconteceu? Você estava bem, você não tinha problema algum, o que você estava fazendo naquele momento da sua vida? Eu estava trabalhando. Eu trabalhava em uma metalúrgica. Eu era responsável pela área da logística, né? Eu fui contratado justamente para cuidar dessa área nova que estava se iniciando na empresa. E eu estava trabalhando e de repente eu comecei a ter dores de cabeça. Então tive dores de cabeça e de repente, questão de 3 ou 4 dias, a visão foi sumindo. Mas a visão de ambos os olhos ou de apenas um? De apenas um. Olho direito primeiro. Começou primeiro do olho direito, tanto que eu só sentia dor de um lado da cabeça, foi do lado que eu perdi a visão. E era assim, tomava remédio, melhorava. Então no dia seguinte voltava de novo a dor. Remédio e melhorava. Eu acho que foi até por isso que eu não tive tanta urgência de procurar o médico. Você mascarou a doença? Você acha que foi isso que aconteceu? Sim. Mascarou a doença. E essa dor de cabeça foi por conta da pressão ocular? Não. Não foi por conta da pressão, né? Mas tanto que a minha doença em si não é os olhos, mas assim o cérebro, né? Então é uma doença neurológica. Entendi. Bom, você até você ir para um especialista, descobrir que você tinha já perdido a visão do olho direito, é isso? Uhum. Demorou quanto tempo? Demorou mais ou menos uma semana. Em uma semana? Demorou mais ou menos uma semana até eu realmente perceber que eu tinha que ir no médico mesmo. Então quer dizer, você não foi? Não, porque assim... Porque até então você só estava sentindo dor de cabeça, você achou que era algo... Isso. Eu comecei a perceber a piora, né, da minha visão, porém eu já sabia que eu precisava usar óculos. Né? Eu já tinha feito um exame de vista algum tempo atrás e a médica falou, Felipe, você precisa usar óculos, tanto graus, então é melhor você, né, correr, né, fazer isso o mais rápido possível. Mas até então não tinha nada sobre a doença, né? Era realmente só mesmo precisava usar óculos, né? E aí então eu fiz exames, aí eu vi que precisava de óculos, só que eu não tive tanta urgência pra comprar um óculos, né? Eu fui deixando levar, e quando eu vi que eu tava perdendo a visão, eu pensei que é só comprar um óculos e colocar aqui, resolve o meu problema. Eu acho que foi então por isso que eu demorei mais pra procurar um médico mesmo, entendeu? Aí quando você foi, ele falou pra você, olha, a visão ficou prejudicada. Em que momento você descobriu que era irreversível? Quando eu procurei um médico do convênio na época e eu não fui tratado corretamente por ele, né? Então não foi feita uma internação, não pediu uma internação, né? Mesmo você tendo perdido... Sim, mesmo eu já estando quase 100% da visão do olho, eu já perdi. Ele não procurou internação,
simplesmente só me receitou remédio e me deixou em casa alguns dias pra tomar o remédio. E aí não teve mais jeito. Aí não teve mais jeito. Quando eu fui procurar mesmo outro médico, que eu fui pro Hospital das Clínicas, que já foi tarde demais, né? Que eles já viram que já chegou no ponto que não tinha mais retorno. Bom, aí você já estava conformado, perdi o olho a visão de um olho, bom, entre aspas, né? Uhum. E aí você foi acometido do mesmo problema no olho esquerdo. Isso. Quanto tempo depois? Mais ou menos uns 8 meses depois. Até então eu achava que eu não teria mais problema, né? Porque tanto que os médicos diziam assim que o que aconteceu comigo foi raro, mas era mais raro ainda acontecer dos dois olhos. Então eu estava... eu acreditava que eu não teria problema com outro olho. Então eu continuei vivendo a minha vida normalmente, né? Não continuei tratamento com médico, simplesmente comecei... Largou de mão. Larguei de mão e fui correr atrás da minha vida de novo. E aí você sentiu os mesmos sintomas que você havia sentido com a perda da primeira visão? Sim, sim. Do olho direito, no caso? Sim. Porém, dessa segunda vez, eu já percebi os sintomas mais cedo. Quando eu comecei a perceber que eu estava tendo as mesmas dores de cabeça, inclusive na época eu já estava até entrando numa empresa nova. Você saiu daquela empresa, Isso. mesmo tendo perdido a visão, Uhum. Não entendo. E aí você saiu da empresa e foi procurar serviço em outra empresa. Sim. Eu saí quando eu estava perdendo quando eu estava perdendo já a visão do primeiro olho. Eu pedi as contas. Na época eu estava passando por um problema, um início de depressão, né? Então eu já não estava pensando muito em trabalho, eu não estava muito bem, né? Para trabalhar. Também não é pra menos, né? Uhum. Mas você acha que naquele momento pedir demissão foi uma alternativa? Você não poderia ter se afastado por depressão ou algo parecido? Sim, tanto que hoje em dia eu olho para trás e eu vejo que eu deveria ter feito diferente. Mas a né? gente não pensa quando tá com problema. Exatamente. Né? E dessa envergadura, né? Exatamente. Bom, e aí você, a segunda visão, o olho, no caso, esquerdo, Uhum. você apresentou os primeiros... aí você... Qual foi a sua reação? Você se desesperou? Você correu? O que você fez? Sim, quando eu comecei a sentir a dor de cabeça do lado direito, já 2 dias seguidos, aí eu já... Do esquerdo, desculpa. Aí eu já corri pro médico. Né, que eu tive um dia, tomei remédio, melhorou. No dia seguinte... Você foi pro HC, não? Aí eu fui pro HC. Aí já no dia seguinte que eu vi que era a mesma dor, eu já corri pro médico. E aí eu já fiz a internação, tanto que quando eu internei eu ainda enxergava, né, razoavelmente bem. E aí quem é aqui de São Paulo, ou até quem acompanha os jornais sabe que o HC tem problemas de superlotação. Sim, sim. Né, e Como todos os hospitais do Brasil, né, vamos Sim. dizer assim, que atendem o SUS, enfim. Sim, então, falta de materiais, Equipamentos, isso. etc. Então, durante 3 dias eu ia, só que não conseguia internação. Né, os médicos viam o problema, eles viam meu caso. A gravidade. Só que eles falavam, Felipe, a gente vai tentar uma internação pra você. Eu chegava a ficar, às vezes, 2, 3 horas esperando uma internação e não saía. E aí chegava no fim do dia, o médico chegava e falava, Felipe, a gente não conseguiu uma internação pra você, infelizmente tá muito cheio. E então, infelizmente, você não vai conseguir internar hoje. E isso tenta a visão amanhã. piorando. Isso é uma visão piorando. Depois de 3 dias, eu procurei o outro hospital, que é o Hospital São Paulo. Né? E nesse hospital, eles viram o meu caso, viram que era grave, porém eles também não tinham vaga, não tinha estrutura. Só que o médico responsável pelo Hospital São Paulo, né, ele redigiu uma carta, entrou em contato com alguém responsável do Hospital das Clínicas, falando, o caso dele é urgente, ele precisa ser internado, mesmo sem vaga, tem que arrumar um leito pra ele. Um leito pra ele. Interna imediatamente. Então, depois desse dia que eu consegui internação.
E aí você ficou quanto tempo internado? Eu fiquei 3 meses. Na verdade, eu fiquei 1 mês e meio. Né, eu fiz todo o procedimento. Fiz plasmaférese, né, que é um procedimento que eles aplicam... é como se fosse uma hemodiálise, né, mas aqui no pescoço. Sim. Fiz durante 1 mês e meio. Seria filtrar o seu próprio Isso. sangue e devolver pra você filtrado. Isso, seria. exatamente. E aí eu tive alta, fiquei 1 semana em casa. Depois de 1 semana em casa, eu tive um novo surto. Porque essa doença, ela é de surto, né? Então pode ter mais de um surto, pode ter 3, pode ter vários. Eu tive um 3º surto. E aí eu voltei pro hospital de novo. Isso 1 semana em casa. Então fiz de novo todo o procedimento. E aí eu fiquei mais 1 mês e meio, né? Que foi no total 3 meses. E aí você, mesmo com todos os tratamentos, com aquela assistência médica toda, mesmo assim você perdeu quase que total a visão do olho esquerdo também. Sim, eu falo assim que se eu tivesse procurado o Hospital das Clínicas desde a primeira desde a primeira perda de visão, talvez hoje eu chegaria um pouquinho melhor. Porque no Hospital das Clínicas eu fui bem melhor atendido do que no Hospital do Convênio. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. É o bom, né, do Hospital das Clínicas, por isso que ele é tão procurado, né, por pessoas do Brasil inteiro. Uhum. Felipe, quantos % de visão você tem? Eu tenho mais ou menos 4% de visão de um olho. O outro você não enxerga nada. Nada. 4% de visão representa o quê? Pra você que um dia pôde ver tudo. É como se eu estivesse num quarto escuro? Não, na verdade é como se estivesse pegando fogo em algum lugar aqui do quarto e o quarto estivesse e a sala estivesse cheio de fumaça. É embaçado. Totalmente embaçado, como se tivesse uma fumaça bem densa. E além disso, eu até já fiz uma comparação com uma colega minha que ela usa 8 graus. Né? E ela disse que sem esse óculos ela enxerga tudo embaçado. Então seria mais ou menos como se eu tivesse sem óculos, tendo 8 graus de miopia e numa sala cheia de fumaça. Ai meu Deus, eu não consigo nem avaliar. Porque quem enxerga, né? A gente visualiza o mundo da pessoa que não enxerga como se fosse tudo escuro. Então ele não é. Ele é né, tem essa claridade, mas ela é distorcida e a fumaça que é todo embaçado. É legal você tocar nesse ponto, porque as pessoas, quando se falam de deficiência visual, a maioria das pessoas só pensam numa pessoa cega. Uma pessoa que não enxerga nada, ou seja, que não enxerga tudo em preto. Mas existem graus de deficiência visual, né? Como o meu, por exemplo, que é 15%. Além da minha deficiência visual, que se chama baixa visão, ou visão subnormal, tem diversas doenças que elas proporcionam uma visão diferente para quem tem essa doença. No meu caso, por exemplo, eu enxergo, como eu te disse, embaçado, com que se parece uma fumaça. Tem quem enxerga um ponto preto no meio do olho que vai se espalhando e o contrário. E assim por diante. Isso. Então, quando se fala de deficiência visual, né, existem diversas diferentes com diversos sintomas diferentes. Felipe, me conta um pouquinho, e conta pra quem tá nos assistindo agora, pela web, também pela TV, como que foi você ter o diagnóstico? Bom, agora não tem mais jeito, realmente só é 4%. Como é que você, um rapaz de 23 anos, encarou isso? Porque, assim, o universo... eu particularmente conheço você há um bom tempo, né? Essa capacidade que você tem de superação, a gente acha incrível, eu pelo menos acho incrível, tanto é que eu te trouxe no programa. Mas nós sabemos que ninguém é de ferro. Uhum. E nós sabemos que em algum momento de nossas vidas, a gente realmente se sente, né, num precipício. Conta um pouquinho como é que foi isso pra você, ter essa notícia, o médico chegar pra você e falar abertamente que... Então, na verdade, eu não fiquei tão chocado pelo fato da minha visão.
de eu ter tido uma baixa visão. Eu estava mesmo perdido e um pouco assustado por não saber se eu iria realmente ficar cego, completamente cego ou não, né? O problema da minha doença realmente é saber se amanhã, saber se eu vou ficar cego ou não. Eu posso ficar cego amanhã ou daqui a um ano ou não, ou nunca, e tanto quanto eu posso voltar a enxergar de repente amanhã. Oh, meu Deus, vamos torcer, então fazer uma corrente aí no Brasil inteiro, né, pra quem tá nos assistindo, para que você realmente possa, né, se há essa possibilidade. Obrigado, agradeço. Então eu fiquei mais nessa questão de ficar sem... O novo. Sim. O novo, eu não sei como encarar isso, eu preciso reaprender tudo, porque até então você, né, você era um jovem que tinha rédea da sua situação, e aí você se sentiu sem ela. Uhum. Felipe, como é pra você reaprender? Porque assim, até então você tinha rédea de tudo isso, até então você tinha controle, minimamente, porque ninguém tem controle de nada, né? Porque a vida da gente é uma vida que a gente tá aqui hoje e amanhã a gente não sabe o que pode nos acontecer, né? Mas como que foi reaprender tudo isso? Fala um pouquinho pra gente. Reaprender não foi algo tão difícil pra mim, porque eu sempre gostei de aprender. Então o que é reaprender? Nada mais é que você aprender de novo, né? De um jeito diferente. Sim, de uma maneira diferente. Então pra mim foi até uma das coisas que eu achei interessante, que é você ver as coisas de uma maneira diferente. Você vê o mundo de uma maneira diferente. Por exemplo? Por exemplo, prestar atenção em coisas que antigamente a gente não prestava que antigamente eu não prestava atenção. Quando você enxerga, você presta atenção no que você está olhando e muito pouco no que você está ouvindo. Ou sentindo. Ou sentindo, exatamente. Por exemplo, nos primeiros meses em casa, eu não conseguia dormir muito bem, porque eu escutava quase tudo que acontecia perto. Eu escutava choro de neném, eu nem sabia que tinha um neném na minha vizinhança. Eu escutava choro de neném, eu escutava os cachorros da rua latindo. Eu sabia os horários dos ônibus que passavam, porque eu escutava os ônibus, então eu sempre sabia, já, daqui a pouco sobe um ônibus. A audição, então, é uma coisa que fica bastante acentuada, assim, como o olfato. No começo, hoje, não sei se é porque eu já esteja mais acostumado, mas eu já não percebo muito isso. Mas no começo foi difícil, era difícil pra dormir. Porque você achou que você tava com superpoderes. Sim. Como dizem meus amigos, é demolidor, né? Demolidor. Então, mas sim, no começo foi um pouco mais difícil. Foi família. Conta a sua mãe, família, como é que foi? Eu acho assim, eu gosto de falar assim que a minha mãe e o meu pai, acho que eles sofreram mais do que eu. Principalmente a minha mãe. Eu fui muito forte. Por ela, desde talvez. O começo. Por ela, pelo meu pai, pela minha mãe. Pelas pessoas à sua volta. Pelas pessoas à minha volta, assim. Eu me via, assim, eu via minha mãe chorava, assim, sabe? Às vezes não na minha frente, mas eu via que ela chorava. Então até porque você percebia, porque a gente acaba percebendo mais as coisas, sim, né? Sim. Então eu não... Era uma coisa que eu não fazia, era chorar na frente das pessoas. Então sempre me mostrava forte. Mas você fazia isso em alguns momentos? Sim. No seu quarto, na sua... sozinho? Sim. Você fazia isso? Fazia. Mas assim, o que mais me deu força foi durante a minha internação. Eu conheci um senhor que ele estava internado no mesmo quarto que eu. Era um senhor de 50 anos, só que ele não aparentava ser uma pessoa de 50 como anos. Eu, assim, mais ou menos, né? Ele precisava ser uma pessoa bem mais jovem, sabe? Uma pessoa espirituosa, uma pessoa que era um cara adorado, assim, todo mundo gostava dele, a família gostava dele. Ele começou a ter um problema, que até então os médicos não sabiam o que era. Ele simplesmente começou a esquecer de tudo. Começou a esquecer quem era a esposa dele, quem eram as filhas, um Alzheimer, tipo um Alzheimer precoce? Sim, foi muito rápido. Os médicos, assim, não descartaram Alzheimer, porque foi uma coisa que aconteceu muito rápido. Ele viajava, né? A família dele morava em São Paulo, ele trabalhava no Sul, então ele sempre fazia de mês em mês essa viagem.
Almoçava, não dava 10 minutos, ele esqueceu que tinha almoçado, então... Nossa, foi bem o que rápido. acontece com o Alzheimer, mas estágio avançado. E assim, e assim, quando eu conheci ele, quando eu conheci ele, ele já não estava mais andando, né? Ele já estava de cama, ele já estava até com os músculos um pouco atrofiados. Ele desaprendeu até a andar. Sim, ele já estava há meses, ele estava meses internado, há muitos meses. Se eu não me engano, 6 ou 8 meses por aí que ele estava internado de cama. E nesse tempo, a família dele, né, ele tinha 3 filhas, as filhas se revezando para ficar com ele e a esposa, assim, e você via que ele era uma pessoa muito querida e eu via, pelo tanto que eu enxergava, eu via nos olhos dele a força que ele tinha de viver, sabe? Mesmo de cama, mesmo tendo que trocar ele se sabe, dar comunicava. banho. Ele falava, mas ele não tinha coerência no que ele falava, sabe? Ele ele falava assim, mas ele falava palavras aleatórias, assim, sabe? E só que você via, né? Coisas meio sem sentido. Sim, só que você via no olhar dele, assim, a força de vontade dele de viver, sabe? De não desistir. Isso foi pra você? Isso foi muito forte, assim, e ali eu vi, assim, que problema todo mundo tem, problema todo mundo passa, desafio todo mundo tem. Então a gente tem que olhar pro lado e ver, assim, que tem sempre alguém com um problema pior do que o nosso. Sempre tem alguém com numa situação pior do que a gente e que não tá reclamando da vida, que tá lá, né, tendo força de vontade pra querer viver. Então eu pensei, por que eu vou reclamar da minha vida? Por que eu vou reclamar da minha visão se eu ainda enxergo um pouco? Nem que seja 4%? Sim. Por que eu vou reclamar se eu ainda tenho... Se eu ainda consigo fazer muita coisa, eu ainda consigo andar, eu ainda consigo, né, falar com as pessoas, eu ainda consigo reconhecer a minha família, sabe? Até através da voz, né? Uhum. Mesmo que seja, né? Eu digo mais em questão, assim, daquele senhor que ele não sabia, a filha dele estava lá, a filha dele falava com ele, mas ele não sabia que era a filha dele. Sim, eu consigo tá com a minha mãe, saber que é a minha mãe que tá lá com meus amigos, saber com meus amigos que estão comigo. Entendeu? Então isso me deu muita força de vontade, assim. Felipe, nós falamos, olha, para você que acabou de chegar, que você não sabe ainda o que está acontecendo, eu vou atualizar você. O Felipe é um jovem de 26 anos que há 3 anos ele perdeu quase por completo a visão. Ele tem apenas 4% no olho esquerdo, de visão no olho esquerdo. Então é pouquíssimo, né? E ele está contando a história dele. Então se você não acompanha a entrevista desde o início, vale a pena você conferir, tá bom? Felipe, os amigos nessa hora, o quanto foi importante para você? Muito importante. Ficaram bastantes? Sim, não. Na verdade... você não tinha muito... Na verdade, eu sempre soube o que é amizade e o que são colegas e o que são amigos. Sempre soube. Sim, uma coisa que desde muito, muito novo eu aprendi a diferenciar. Então, assim, eu sou tão bom em escolher meus amigos, Adriana, tão bom que os amigos que eu sabia que são os meus amigos, os que eu sabia que eram meus amigos, nenhum deles me abandonaram. Nossa. Nenhum deles me abandonaram. Todos eles, quando souberam o que aconteceu, correram pro hospital, né? Não só uma vez, mas 2, 3, me ajudaram minha mãe como pôde. Então são pessoas que eu sabia, assim, o que me surpreendeu realmente foi 1 ou 2 pessoas que eu não esperavam, que eu não considerava como amigos, só como colegas que não esperavam, que foram me visitar, que me deram apoio. Sim, isso me deixou bem feliz, sim, também surpreso. Extremamente importante. Sim. Felipe, então você, depois que você perdeu a visão, você partiu para aqui. O que você foi fazer? Você foi fazer uma escola, um curso? Como é que isso aconteceu? O que tem para uma pessoa, para você que está aí meio perdidão? Nos primeiros meses, foi até bom você perguntar isso agora, porque dá para mim juntar um pouco falando sobre os amigos. Nos primeiros meses eu fiquei perdido em casa sem saber o que fazer. Nos primeiros meses eu fiquei bem perdido e nessa hora meus amigos me ajudou bastante, assim, que
uns 3 ou 4 meses em que eu realmente tive depressão. Era uma fase em que eu só pensava em dormir o dia inteiro. Assim, então eu acordava, eu comia alguma coisa e eu voltava a dormir. É a fuga, né? Sim. A famosa fuga. Sim. E aí, um desses meus amigos, assim, ele ia me visitar todo dia. Assim, e ele ficava, não fazia uma visita de 1 horinha, 2 horinhas. Mas ele ficava o dia inteiro comigo. Você era obrigado a ficar com a pressão, não dava nem pra ficar sozinho. E ele ficava lá o dia inteiro, assim, e eu tava tão ruim que ele foi tão, acho que, bom pra mim nessa época, assim, que eu mesmo querendo dormir, lá dormindo, ele ficava lá. Você pode falar Ele o nome ligava- dessa pessoa? Felipe. O O nome dele também é Felipe, né? Meu xará. Felipe Lima. O Felipe Lima, mais conhecido como PH, né? É o PH! O PH, pois é. Pois é, PH, olha aí, essa entrevista aí é pra valorizar os verdadeiros amigos. Aí ele ficava lá do teu lado. Ficava lá do meu lado. Você dormia? Eu dormia, eu acordava, tava lá assistindo televisão, eu tava lá. E você chegou em algum momento a expulsá-lo? Não, Você é jamais. muito educado. Não, porque eu só sabia que a presença dele lá tava me ajudando, né? Ia me ajudar. E graças a Deus, eu não precisei nem de psicólogo, nem de médico, nem nada. Meus amigos me ajudaram a sair dessa sem querer. Sem querer, né? É. É importante, né? Sim. Aí você teve passado esses 3 meses mais grave, né? Com a ajuda do PH, Sim. que foi essencial, e dos outros amigos, mas do PH em especial. Aí você foi reaprender. Sim, aí eu soube de uma escola, através de uma senhora que também era deficiente visual, daqui de Jandira, que conhecia algumas escolas para deficientes visuais. E existe aqui em São Paulo algumas escolas específicas para deficientes visuais. Elas não são escolas pagas, elas são escolas gratuitas. Graças a Deus, né? Além de perder a visão, ainda tem que pagar para... São escolas que vivem de doação, né? São ONGs. São ONGs que vivem de doação e eu conheci 2 delas. Uma em São Roque, né? Que é a Associação de Deficientes Visuais de São Roque, que é uma associação muito pequena, é uma casa. É uma casa de alguns cômodos, uma garagem, eles adaptaram para fazer uma escola, assim, é muito pequeno, mas é um lugar muito aconchegante. E as pessoas lá me receberam, assim, de braços abertos, assim, mesmo passando por dificuldades na época que eles estavam passando, eles não tinham uma estrutura para atender tanta gente. Você passava quantas horas lá? Eu passava, mas eu fazia, no começo, eu passava 2 horas por semana. Eu fazia 2 aulas por semana. Aula de quê especificamente? Eu fiz lá Braille, né, e eu fiz lá também mobilidade. O que é mobilidade? É ajudar um deficiente visual a voltar a ter sua autonomia para andar sozinho de novo na rua. Sim. Então é uma aula que ela ensina a usar bengala, ela ensina a andar sozinha na rua, por exemplo, calçada, farol. Como que um deficiente visual vai atravessar o farol? Ele não está vendo o semáforo. Então ele vai prestar atenção com o ouvido. Ele vai chegar numa calçada que tem farol. Se o farol já estiver fechado, não atravessa, porque pode correr o risco de atravessar, os carros começarem a andar. Então você vai esperar os carros começarem a andar de novo, parar para você poder atravessar. Então, quer dizer, o deficiente visual não pode ter pressa, né? Não pode ter pressa. Pode sair atrasado de casa, tem que ter todo... Tem que ser tranquilo. Sim, mas são assim, pequenos detalhes assim, que pra quem enxerga parece bobeira, mas pra quem não enxerga faz toda a diferença. Então, essa aula assim, me ajudou muito. Felipe, a cidade de Jandira é uma cidade que ela não é planejada para deficiência nenhuma, vamos dizer assim, de forma bem clara, né? Infelizmente, os nossos governantes, e não falo só da cidade de Jandira, mas como a cidade, as vizinhas, poucas delas, né? Talvez com exceção Barueri, que está pensando um pouquinho mais na mobilidade, até é uma cidade que tem um recurso um pouco maior. Mas as cidades do Brasil, enfim, elas não são cidades adaptadas para as pessoas com algum tipo de deficiência, seja cadeirante, seja deficiência visual, enfim.
É muito complicado, né? Eu sei que na nossa cidade não existem calçadas. E como a cidade é bastante íngreme, quando existe tem essa irregularidade, enfim, porque não é uma cidade plana, né? Uhum. Então essa dificuldade você acho que você sofre bastante, né? Geralmente. Porque ou você anda no meio da rua ou você anda no meio da rua, não tem outra alternativa. Sim. Por exemplo, as calçadas aqui da cidade, elas são todas diferentes uma das outras, irregulares. Às vezes alguma nem calçada tem uma guia e depois da guia é um buraco. Então, é menos perigoso eu andar na rua do que eu andar na calçada. Não tem como, né? Não tem, mas mesmo as pessoas que não são deficientes não andam na calçada, Felipe. Porque, não. Né, lamentavelmente, né, a gente faz até um apelo aqui para os nossos governantes, que eles possam, né, criar projetos de lei aos nossos vereadores, projetos de lei para que a gente possa resolver minimamente a questão das calçadas do nosso município, né? Quem sabe um projeto, né, de incentivo, né, de vamos dizer assim, de educação, né, possa proporcionar, né, um calçado um pouquinho melhor, né? Porque é perigoso, né? Você teve muita dificuldade no início, sim, ainda tem, como que é? Sim, eu tenho bastante dificuldade, assim, perto de casa nem tanto, porque eu tenho meio que uma memória fotográfica de como era, né? Então eu acabo me acostumando muito, tanto que eu ando sem a guia, né? Que a gente sabe que a guia é aquela bengala que normalmente a deficiente visual usa, né? Mas, por exemplo, no centro de Jandira, vou dar um exemplo no centro de Jandira. A rodoviária de ônibus, ela tem lá o piso tátil, né? Que é aquele piso que é uma faixa, que ela tem uns rebaixado um relevos e tal. né? Quando você vai descer. Que pra quem... Isso, que é o piso tátil, na verdade, ela é aquela faixa amarela. Sei. Que tem ela tem uns relevos. Tipo umas bolinhas, né? Isso. Aquilo ali é para deficiente visual, para ele poder se localizar para onde ele está indo. O problema é que na nossa rodoviária específica de Jandira, ela tem na calçada de um ponto para outro, mas ela não tem uma ligação. Por exemplo, você terminou a calçada, ela não tem um aviso ou uma curva. Então ela para ali, pronto, você não sabe onde você parou, estacionou. Acabou, pronto, parou. Então você não sabe nem pra onde ir, onde estou, quem sou. Tem que perguntar pra alguém. Exatamente. E nas calçadas ao redor, né, da rodoviária também não tem piso tátil. Então, um deficiente visual, ou ele já tem que ser muito acostumado a andar sozinho para poder conseguir andar bem em Jandira, ou ele tem que depender de alguém. Sim, já tira esse direito de ir e vir que está previsto na Constituição, né? Sem contar, assim, que às vezes até as pessoas mesmo acabam atrapalhando, né? Piso tátil mesmo, eu sei que muita gente não sabe o que é o piso tátil, então é normal sempre ter alguém parado em cima. Mas tem muita gente que vê o deficiente visual vindo, né? A pessoa não se dá o trabalho de pelo menos dar um passo pro lado para deixar a pessoa passar. Então como eu sou baixa visão, embora eu use bengala, eu sou baixa visão, eu vejo que tem uma pessoa que está na minha frente, eu vejo que a pessoa está parada olhando pra mim e que ela não sai da frente. Então o que ela faz? Ela espera eu chegar, eu bater com a bengala no pé dela, olhar feio pra mim e aí sair da frente. E muitas vezes ainda nem sai da frente, tem que esperar eu pedir licença. Meu Deus do céu. A compreensão das pessoas, sim. Algumas pessoas é zero, né? Sim. Por isso que hoje em dia o que eu faço, eu bato a bengala na canela da pessoa mesmo vendo a pessoa ali. Não peço desculpa. Não tem que pedir. E quando a pessoa não sai da frente, eu ainda falo assim, você também é deficiente visual? Pois é, Felipe. Não imaginei que eu ia dar tanta risada nessa entrevista, mas eu queria falar pra você e dizer pra você que está nos assistindo pela web, né, os internautas e também pela TV, que o Felipe, além de tudo isso, depois ele se reinventando, ele foi fazer um curso de massagem. Fora isso, ele tem alguns hobbies. Ele ainda mexe no celular, apesar que ele aproxima bem a letra desse tamanho, né? Depois a gente vai até
que ele mexe no smartphone e a gente fica olhando assim, né? Como assim, né? E ele consegue, do jeitinho dele, ele consegue mexer no smartphone. E ele também é apaixonado por games. E ele vai falar do canal daqui a pouquinho pra você. Tem um canal no YouTube e tudo, o negócio é chique. Praticamente você é o quê? Ele é o âncora desse canal. Na maioria das vezes, o Felipe, ele que mostra a cara lá e ele tem que fazer as aberturas das feiras, dos lugares que eles vão. Então o Felipe não é brinquedo não, viu? Aí eu vou dizer pra você, você fez um curso de massagista, falou, bom, agora eu não posso mais trabalhar, eu vou fazer massagem, né? Como... Da onde veio a ideia? Você já queria fazer, ou é uma profissão que realmente dá pra fazer? Como é que é? Isso volta naquela questão de me reinventar. Sim. Eu me vi eu me vi deficiente visual, né? E aí agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu não vou me aposentar. Olha só que exemplo, hein? O benefício o governo não vai me dar para sempre. Eu não quero receber benefício do governo para sempre, né? Então eu quero ter o meu dinheiro, para conquistar o meu dinheiro. Então o que eu fiz? Você quer a dignidade de ganhar seu próprio recurso porque você não se sente inapto, né? Você se sente uma pessoa que ainda pode produzir na sociedade, que você... Poxa vida, tá vendo? Que sirva de exemplo para muita gente. Exatamente. Então, o que eu fiz? O governo me beneficiou com auxílio doença durante os meses em que eu fiz os cursos, né? Então, eu fiz curso de computação, eu fiz curso de HTML e o curso de massagem, né? O curso de massagem foi o que eu mais gostei. Embora eu goste muito dessa área de computação, como você bem sabe, né? Eu tô bem sempre ativo nas redes sociais e tal. Mas eu me vi, assim, os cursos de computação, a própria escola de deficiência visual forneceu, perguntou se eu queria fazer, eu aceitei. O curso de massagem eu já corri atrás pra fazer, porque... Você pagou, particular? Sim. Porque eu descobri, assim, que muitos deficientes visuais trabalham nessa área, porque não é uma área que necessariamente exige a visão para fazer. É tato, né? Sim. E, assim, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Eu gosto de conversar, gosto de conhecer pessoas novas, e eu acho que é aí que é uma área que eu iria, né, interagir mais com as pessoas. E a minha mãe também fez há muitos anos atrás um curso de massagem, assim, eu achei bem... Tem uns massagistas excelentes aí, né? Que proporcionam uma qualidade de vida para algumas pessoas incríveis. Tem gente que não sai do massagista, né? Sim. Então aí eu procurei esse curso, eu fiz, né? Eu não sabia se eu ia gostar muito ou não, fui bem na curiosidade e acabei gostando, assim. Eu era o único deficiente visual da sala, e então o professor já tinha dado aula para outros deficientes visuais, então ele já sabia como proceder. Como lidar. Isso. Então foi interessante, porque eu trabalhei com um grupo de pessoas que não tinham contato com nenhum deficiente visual, então eles aprenderam muita coisa bacana comigo. E também eu aprendi, né, coisas novas no curso, assim, que eu achei bem legal. Então você já concluiu, mas você se especializou em um outro tipo de curso que também está ligado à massagem. Qual é esse curso? Reflexologia. Na verdade eu não me especializei. Reflexologia? Reflexologia, que eu pensei que era alguma coisa de reflexo, mas não tinha nada a ver com isso, gente. Não, a reflexologia, ela é a massagem específica nos pés. Porque nos pés existem pontos específicos que, se você interagir nessa área, ela pode acabar... Ela reflete, né? Por isso que o nome é reflexologia. São pontos nos pés que refletem a pontos no corpo. No corpo todo, né? No então, corpo quer dizer, todo. Você pode atingir áreas que estão prejudicadas tocando em determinados pontos no pé. Sim, por exemplo, existem pontos no dedo do pé, no dedão, que é a área que é pra cabeça. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, se eu tenho dor de cabeça frequente, massageia essa área, ou a área do cliente. A coluna, né, a lateral do pé, se é uma pessoa que sente muita dor na coluna,
então massageia essa área. Então tem vários pontos, ponto de coração, ponto de pulmão, ponto de útero. Assim, Nossa, são que bastante bacana. pontos que eu achei muito interessante, assim. Então você até. Eu vi recentemente na rede social que você fez lá um bannerzinho, colocou com o seu telefone. Como que você vai fazer para poder aplicar essa massagem? Então, Você vai até a pessoa? sim, Como é que. quem mora aqui próximo de nós, eu consigo ir até a pessoa. Quem mora longe, infelizmente, não. Ou se mora num lugar complicado para me chegar, infelizmente, eu posso atender em casa também. Futuramente você quer ter um espaçozinho, Sim, Fê? assim, eu justamente estou agora começando a atender agora, né, a domicílio, porque eu quero ter o meu próprio espaço, eu quero comprar minha maca, porque infelizmente eu ainda tô sem maca. Ó, gente, vocês podem doar também, viu? Você aceita doação também, né? Lógico, com certeza. Então, olha, você que tá nos assistindo, você quer ajudar o Felipe, quer doar uma maca pra ele? Bora aí, vamos entrar em contato com Folha de Jandira, com a TV Jandira e fazer a doação, né? Vou fazer uma boa ação aí. De graça você vai ganhar uma massagem dos pés, é isso? Claro, claro. E, claro, não só ter o meu espaço, mas também ser contratado por algum estúdio de estética, entendeu? De repente, alguém que tenha uma sala de podologia, Sim. né? Sim. Que tá todo ali agregado, né? Uhum. Podologia poderia contratar os serviços uma vez por semana que fosse. Já vou fazer um apelo para essas minhas amigas podólogas, né? Que queiram aí contratar os serviços abrir um espaço, de repente, para o Felipe, um dia por semana, né? Com agenda pré-agendada. Para fazer, a princípio ele poderia fazer, né, uma vez por semana, depois quem sabe mais vezes por semana. Uhum. Que se fosse aqui na cidade de Jandira, melhor ainda. Então a gente faz um apelo para as nossas podólogas do município de Jandira que tenham uma sala para ceder um espaçozinho para o Felipe aí, né, para que ele possa exercer o trabalho dele, né, para ganhar o seu dinheirinho dignamente fazendo o que você gosta. Exatamente. É isso? É isso. Então a gente já deu né, já pedimos a maca e já pedimos aí um espaço. Felipe, agora, se tiver tudo bem pra você, a gente pode falar um pouco do joystick? Pode, lógico. Pode. Joystick é o quê? Conta aí pra gente, porque aí eu sou leiga no assunto, gente. Eu só assim, eu conheço o joystick e tal, um pouquinho, já até fui levá-los algumas vezes pra algum evento, mas ele é a pessoa mais indicada pra falar do joystick. O joystick é o que exatamente? Joystick Terrível. O Joystick Terrível é um projeto que começou quando ele enxergava, juntamente com o Gustavo, né, o seu filho, mais alguns amigos, que era um sonho de trazer a nossa paixão por games para outras pessoas. Então era uma ideia que eu já tinha de ter um blog, o Gustavo tinha de ter um blog dele, e outros colegas ter os seus próprios blogs, então a gente decidiu se juntar e fazer uma coisa só. Quantos membros no início? No início nós éramos em 5 pessoas. Sim. Nós éramos 5 pessoas, hoje nós estamos mais ou menos um grupo de umas 10 ou 12 pessoas por aí. Sim. Entre os fixos e só os colaboradores. Sim. Então no início nós tínhamos um pequeno blog, né, e um canal no YouTube onde a gente postava alguns vídeos, né, de alguns eventos que íamos e tal. Hoje a gente tá com... A gente cresceu, né? Então a gente já tem... A gente recebe já alguns releases de grandes empresas. Eu soube, né? Olha só. Eu soube que vocês receberam até um equipamento aí pra fazer um teste de avaliação e mandar pro fabricante. Recebemos um notebook de um fabricante, né, pra gente avaliar o produto deles, né? Um notebook pra game, é isso? Isso, um notebook especializado para games, e pra gente fazer uma análise do produto, né, e fazer uma matéria, um vídeo sobre o produto, né, se a gente gosta ou não do produto. Olha que responsabilidade do joystick. Sim, inclusive nós sempre vamos em eventos de games, né? Íamos na Brasil Game Show, agora a gente sempre consegue ir como imprensa, então a gente estamos lá como imprensa, não como
não mais como apenas admiradores, ou... mas nós recebemos essa oportunidade de ir como imprensa, não só na Brasil Game Show. Tem todo Show. um diferencial, né, imprensa? Tem todo um diferencial. Sim. Não só na Brasil Game Show, mas também estamos indo na Comic Con Experience, né, na Campus Party agora, nós também recebemos a oportunidade de ir e a gente está bem feliz assim, com o nosso progresso. Então, sim, pra você que gosta de games, dá um pulo lá, dá uma olhadinha lá. Nós postamos bastante artigo no site. Tá, vocês estão no canal como? Joystick Terrível? Joystick Terrível, com Y. Joystick Terrível. S. Nós vamos colocar o banner pra você e vamos deixar disponibilizado também, né? É isso? Sim. Então a gente está em quase todas as redes sociais, estamos lá com o Joystick Terrível, inclusive uma rede social que pouca gente conhece, que é uma rede social mesmo para games, né, que é o Alvanista. Tá certo. Bom, gente, a gente vai trazer o Felipe aqui novamente, numa outra oportunidade, pra gente tocar e falar, né, dos progressos e falar um pouco mais desse universo dos games, né, porque daí a gente pode trazer mais algum integrante pra falar um pouco do... Mas você pode conferir aí o joystick, né? Joystick Terrível. Joystick Terrível. A gente vai deixar o link disponibilizar no Folha, também na TV Jandira, tá bom? Vamos disponibilizar para você. Felipe, faz aí um encerramento, dá um recado para essa galera que está aí acompanhando esse bate-papo. Não falo que é entrevista, gente, isso é um bate-papo muito gostoso, muito agradável. Quero desde já, Felipe, agradecer você. Pode ser até clichê falar isso, mas você é um exemplo, tá? Você é um exemplo pra mim, é um exemplo pra muita gente, tá? Que tá aí, como você disse, se lamentando, olhando apenas o que não tem e não presta atenção nas coisas que possui, né? Algumas pessoas têm, assim, habilidade tão grande para poder ficar observando o que não possui e as coisas que estão ao seu lado acabam passando despercebido. Ou seja, nós somos mais cegos do que os deficientes visuais, né? Eu penso assim, porque muitas vezes eu fiquei cega para algumas coisas que eu não deveria ter ficado, né? Eu tenho certeza que você também, em alguns momentos, você não enxerga o que tem de belo ao seu redor, né? Fica lá só visualizando a coisa negativa, a coisa ruim, que passa, tudo passa, né, Felipe? Sim. Tudo passa. Primeiramente, eu fico muito feliz em saber que eu sou exemplo para alguém, né? Pode ter certeza disso. Eu fico muito feliz e eu queria, né, agradecer, né, você, todo mundo que me apoiou, né? Você me apoiou bastante, né? Desde sempre, né? Desde muito pequeno, quando eu vinha brincar com seu filho, Gustavo, né? Eu conheço o Felipe desde pequeno. E agradecer e assim, mandar um abraço para todo mundo, né, que tá assistindo a gente, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro, que o meu pai mora no Rio de Janeiro e eu tô direto lá, assim, e é um pessoal, assim, que muito você recebe muito querido, assim, eles me recebem muito bem, assim, muito bem, eu me sinto em família sempre que eu tô lá. Bacana. Sim, é bem legal. E o pessoal de Minas também, que eu conheço algumas pessoas de Minas também que são bem legais, assim. Então tá certo. Bom, gente, ficamos por aqui, o FJ na web, o Folha Jandira na web. Fica por aqui, eu quero dizer pra vocês que foi um prazer incrível retornar. Gente, eu tô ainda um pouco, né? Vamos dizer assim, eu tô um pouco enferrujada, porque nós estamos aí fora da telinha, vamos dizer assim, uns 3 anos ou mais, acho que mais, é isso, 2013. Quase 5 anos, né? Bastante tempo, nós estamos longe da telinha. Então nós estamos ainda tendo algumas dificuldades, eu peço a sua compreensão, tá bom? Que a gente até engrenar demora um pouquinho. Mas olha, muito obrigada você que está aí nos acompanhando. Se inscreva no canal da TV Jandira, participe com a gente desse universo. A gente vai fazer o programa assim, sem muita ostentação.
um programa feito para você com a sua simplicidade, porque o povo brasileiro, ele só quer isso, ele quer simplicidade, mas uma simplicidade bacana, legal, tá bom? E eu tô muito feliz. Eu nem dormi essa noite. Eu tava falando pro Cid, meu amigo de longa data, que eu nem dormi. Eu fiquei pensando como é que eu vou fazer. Meu Deus, né? Tá tudo tão diferente. Faz tanto tempo que eu não falo, que eu não consigo. Mas tá aí, gente. Eu espero ter alcançado de alguma maneira, através dessa história do Felipe, uma história linda, que eu possa ter levado para sua casa, para sua vida, algo que possa contribuir para que você tenha dias melhores, tá bom? Um grande abraço, até o próximo Folha de Jandira na web.